E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Bom, começando pelos começos, de uma gravação, eu continuo com esse péssimo hábito de gravar todos os vídeos de uma vez e soltando eles aos poucos, né? Então meu processo é, eu gravo vários vídeos de uma vez só e depois eu edito o máximo de vídeos possível no menor tempo possível e vou soltando os vídeos aos poucos. Por um lado isso é bom porque eu consigo manter a periodicidade de lançamento de vídeos, né? Eu quero lançar 4 vídeos por semana, nem sempre dá, mas minha meta é lançar vídeo 4 vezes por semana. Mas eu fui testar um headset Bluetooth que apareceu aqui e ele desconfigurou o meu OBS e eu não percebi, porque eu olhava para o monitor de áudio, estava tudo certo no monitor de áudio, só que na verdade ele estava duplicando a captura de áudio, ele estava capturando o áudio e realimentando e capturando de novo. Então ele fazia um loop. Então era como se fosse um eco, mas é um eco bizarro, assim, porque ele começava sincronizado, ele ia sincronizando, até que chegava no ponto ficava quase um segundo de atraso de uma voz para outra. Então não tinha condições de lançar. Né? Se fosse só um efeito de eco, eu lançava de boa, mas o problema é que ele vai mudando o pitch. Né? E aí eu me lasquei, porque eu perdi o conteúdo que era conteúdo para essa semana. Eu tinha um estoque de vídeos, né? De vídeos mais aleatórios assim. E esse estoque meu tá super baixo, porque o estoque grande que eu tinha eu perdi, né? Daquela vez que eu deletei meu diretório de vídeos. E agora eu perdi a gravação, a janela de gravações que eu tive na semana, eu perdi. Então, para não deixar vocês aí sem nada, eu vou gravar esse vídeo aqui. Outro disclaimer: minha voz tá horrível porque meu filho ficou doente, eu não sei o que ele pegou, e eu peguei também. Então, a minha voz tá estranha pra caramba e provavelmente eu estou lesado. Tá, então, já que eu estou lesado, por que não falar de OpenSUSE, não é mesmo? Então, nesse vídeo, eu quero só comentar um pouco sobre como está sendo a minha experiência com o OpenSUSE. Né? Minha experiência é assim, como vocês sabem, eu tenho o OpenSUSE como Media Center aqui em casa. Né? Então, basicamente, ele tem um player de vídeo, um navegador de internet. É um Tumbleweed, funciona perfeitamente, nunca deu nenhum problema desde que eu instalei. Isso não é parâmetro para você avaliar uma distro. Afinal de contas, nem tudo é navegador de internet e player de vídeo, não é mesmo? Então eu instalei o OpenSUSE Tumbleweed no meu notebook, comecei a subir uns projetos nele e tive problemas. Então o que eu fiz? Eu reverti, fui para o Leap e habilitei os repositórios dos softwares que eu quero que estejam nas versões mais atuais. Para eu ter um maior controle sobre as versões das coisas todas, eu habilitei esses repositórios extras. E isso trouxe para mim uma viabilidade de ter um OpenSUSE como nunca antes, né? Na minha visão, a principal diferença entre o OpenSUSE e o Fedora, nesse ponto de vista de curadoria de pacotes, é que o Fedora ele é muito focado nas coisas que eles são focados. Né? Então, o Fedora é uma distribuição focada em GNOME, é uma distribuição focada em systemd. Então, todos os pacotes, todo o ecossistema, toda a configuração, todo o projeto da distro é focado nesses pilares. Né? É focado no ambiente GNOME, no caso desktop, focado no systemd e nas ferramentas associadas a containers da própria Red Hat. É muito difícil não é muito difícil, mas começa a ficar um pouco chato quando você não quer lidar somente com essas possibilidades quando você está no Fedora, porque ele vai todo nessa linha. E algumas versões, ele te restringe, por exemplo, um certo número de versões. Então, se eu não me engano, a Red Hat ela tem uma implementação Java dela. Ou tinha, não sei. Acho que ainda tem. Então, as versões do Java que o Fedora distribui, ela não são todas as versões possíveis e imagináveis. Ela tem um conjunto restrito de pacotes Java que ela distribui, por exemplo. E assim com outras coisas também. Então ele não vai ter 5 versões diferentes do Python, vai ter uma versão do Python, que é a última, porque o Fedora ele sempre trabalha com a última versão das coisas. Né? Se não tem uma versão LTS para a linguagem, o Fedora não cria uma. Né? Algumas distros até criam. É o caso do Arch Linux, por exemplo, que, se eu não me engano, antes do Node ter uma versão LTS, o Arch fez uma versão LTS. Falou, ó, essa é a versão que é LTS. Eles bateram o martelo. E isso é muito bom, porque você não precisa ficar o tempo todo correndo atrás do próprio rabo. Toda vez que você faz uma atualização, o projeto para de funcionar e você é obrigado a atualizar esse tipo de coisa. O Fedora, o OpenSUSE, por incrível que pareça, ele é muito bem organizado nesse ponto, né? Apesar do Tumbleweed ele ter a mesma pegada do Fedora, ele não é exatamente muito, não tem, ele não oferece tantas versões, tantas possibilidades.
tanta diversidade nas coisas, o Leap oferece. Eu achei o Leap ele bem mais aberto, assim, ele tem. Você entra lá, tem um monte de versão de Node, um monte de versão disso, um monte de versão daquilo. Aí eu sei que tem um SDF, mas é. E a forma como ele lida com essas coisas, para mim, é mais interessante do que o Tumbleweed também. Então eu aproveitei que o Tumbleweed estava bugado, fiz esse downgrade, arrumei meus repositórios e tá funcionando, tá funcionando. Então eu tenho ali o meu Leap com a última versão do Plasma, com a última versão dos navegadores de internet, que é importantíssimo estar na última versão, para mim, né? As versões dos programas que eu uso estão todas ok ali, então para mim é interessante ter a última versão do Python, a última versão ter a última versão do Go, né? O do Python, inclusive, eu me ferrei nesses dias porque eu precisava rodar uma, eu estava rodando uma coisa em TensorFlow e eu precisava de uma versão específica do Python, eu precisava rodar uma versão antiga e o Docker não estava funcionando direito, aquela coisa toda. E o OpenSUSE me salvou nessa, sabe? Porque eu tinha ali à minha disposição um monte de versões diferentes do Python, né? E eu pude resolver. Apesar de que eu continuo com a opinião que adicionar um monte de repositório extra é um pepino, mas a forma como o pessoal do SUSE faz as coisas me agrada muito, porque eles testam tudo. O maior forte do OpenSUSE realmente é o lance dos testes automatizados. Então, todo o pacote é testado contra todas as versões da distro já lançadas, é isso. Eles sempre têm essa rotina de teste. É muito difícil um pacote do OpenSUSE quebrar, um repositório quebrar, porque está tudo muito. Eles estão todos consistentes entre si, né? Obviamente, em algumas situações é interessante você ligar esses repositórios extras, principalmente quando você vai fazer atualizações, porque pode dar besteira, você não sabe. Então eu continuei testando, aprendendo um pouco mais sobre o OpenSUSE e essa semana eu estava dando uma olhada um pouco mais de carinho no Zypper, né? Entendendo como é que funciona essa política de repositórios, né? Então eu resolvi fazer esse videozinho aqui mostrando para vocês um pouquinho, uns comandinhos aí do Zypper, tá? Tô fazendo esse teste aqui no Fedora, mas eu tô num Docker, tá? Eu vou testar aqui usando o Docker. No caso aqui, estou no Leap. Tanto faz a distro, na verdade, mas o Leap é interessante porque eu tenho que digitar menos, né? Eu não tenho que digitar Tumbleweed, eu digito só Leap. Já resolve a minha vida. Bom, primeira coisa que tem que saber sobre o Zypper. Quem é o Zypper, né? O Zypper, ele é uma interface linha de comando super alto nível, mas altíssimo nível para o RPM, que é o formato de pacotes desenvolvido pela Red Hat. O formato de pacotes RPM ele tem uma série de propriedades, digamos assim, que são bem interessantes. Então, se eu não me engano, o RPM foi um dos primeiros formatos de pacote a ter assinatura, para você saber ali se aquele pacote é um pacote autêntico ou não. Então, foi um dos primeiros que implementou assinatura. Ele é muito focado na questão da consistência, né? Então, quando você tem um um banco de dados RPM na sua distro, você consegue auditar esse banco de dados, você consegue restaurar ele em caso ele esteja corrompido. Então, assim, é uma ferramenta muito completa, muito boa no que ela faz, a ponto de que ela mudou muito pouco nos últimos 25 anos, que é mais ou menos a idade que ela tem. Ela mudou muito pouco, relativamente muito pouco, assim, tudo que... Eu aprendi bastante RPM na época que eu estava usando Conectiva, porque eu empacotava algumas coisas para o Conectiva, então eu tive que aprender RPM, como criar RPM, se fosse mais específico. E eu estava lendo a documentação da RPM e ele mudou, não mudou tanta coisa assim não, tá? Ele continua basicamente a mesma coisa. Os comandos principais continuam exatamente os mesmos, né? Mas o RPM ele sempre teve um defeito muito grande, mas muito grande mesmo, que para a Red Hat não era um problema, mas para o resto do mundo era, que é a questão que o RPM ele é só um formato de pacotes, ele não resolve dependência. Tá? Então, quando você tenta instalar um pacote RPM, se ele não tiver com as dependências satisfeitas, ele polidamente se recusa a instalar. Ele fala, não vou instalar, está faltando dependência aqui. E aí você tem que sair resolvendo as dependências meio que na mão. A Red Hat, espertinha, ela tinha o sistema dela lá, os serviços dela, né? Nos serviços dela, ela tinha ali uma forma de resolver as dependências do RPM, mas no Red Hat civil, né, o comum que a gente usava no dia a dia, não tinha. Né? Não tinha, era uma vergonha. Aí o pessoal da Yellow Dog, que era uma distribuição focada em Macs, em PowerPC, eles criaram uma ferramenta chamada Yum. Essa ferramenta chamada Yum era feita em Python, se eu não me engano, e ela pegava ali o RPM e resolvia as dependências do RPM recursivamente, ia lá no repositório, baixava o negócio, tal, tudo como tinha que ser. Rapidamente o Yum virou uma febre entre os usuários de RPM. O pessoal do Debian dava risada da nossa cara, porque o APT já resolvia esse problema muito melhor, muito mais rápido e muito antes.
né? O pessoal da Conectiva até criou lá o apt RPM, né? Justamente para resolver esse tipo de problema. Mas no final das contas, quem ganha. Desculpa, o Mandrake também criou sua própria ferramenta, que era o RPMI. O SUSE tinha o YAST, né? E o Fedora não tinha nada, né? Mas não demorou muito e aí o YAM virou a febre entre as distribuições baseadas no Fedora. E o que ele faz? Ele resolve as dependências do RPM, né? Então, quer dizer, você tem o formato do pacote e você tem um cara que gerencia o ciclo de vida dos pacotes, ou seja, as dependências, se tem cache, onde é que tem um cache, tem que fazer clean de cache, se tem que remover pacote você tem que remover dependência do pacote que já foi desinstalado, né? Que você instala um pacote, ele instala um monte de dependência. Na hora que você tira o pacote, as dependências ficam no sistema, né? O RPM não resolve isso, o RPM só deleta o pacote. Quem ver se está faltando, se tem coisa sobrando no sistema, são os sistemas de pacote, como YAM, apt, coisa e tal. No Zipper, tem um cara, no OpenSUSE tem um cara chamado Zipper. Tá? O Zipper, ele resolve esse problema também, do ponto de vista do OpenSUSE. Ele meio que concorre com o YAST, de certa forma, né? Porque você pode resolver tudo isso usando o YAST. Eu não tenho certeza exatamente qual que é a idade do Zipper, porque na época que eu usava o SUSE, ele não tinha exatamente o zipper. Eu não lembro de ter o zipper lá. Nossa, não tem o comando man instalado. Eu não lembro de ter o comando zipper, tá? Isso era antes do OpenSUSE, tá, gente? Eu usei o SUSE na época que chamava SUSE ainda. SUSE Desktop. Ele não era SUSE, não era OpenSUSE. Então eu nunca tive oportunidade de aprender o zipper, né? De verdade. O máximo que eu sabia fazer era o search, install, remove. Basicão. Então, aproveitando que eu estudei algumas coisas, vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu aprendi. E aí, se você está curioso para saber como é que funciona, quais são os principais comandos aí do zipper, vem contigo. Tá? Então, primeira lição, quando você faz um zipper, deixa eu meter essa fonte aqui, quando você faz um zipper refresh, ele vai atualizar todos os seus repositórios, que não tem muita coisa não. Feito isso, você pode mandar ele instalar algum programa, por exemplo, o IceWM. Não sei se é uma boa ideia, na verdade. Zipper install IceWM. Um gerenciador de janelas muito antigo e muito leve. Nossa, quanta dependência. É curioso, porque o IceWM é um gerenciador de janelas que ele gasta quase nada. Como eu não tenho um modo gráfico aqui, eu vou instalar alguma coisa que não depende do modo gráfico, tipo o Nmap, que aí a gente elimina. Beleza, o Nmap tem poucas coisas aí. Vamos instalar o Nmap. Para remover um programa, a gente digita remove. E ele vai remover. Note que ele não se ofereceu para remover a dependência que ele instalou. Então fica ligado nisso, cara. Nem sempre quando você remove alguma coisa, ele remove as dependências fracas, tá? As fracas, nem sei se essa é uma dependência fraca ou forte, na verdade. Uma coisa bem interessante do OpenSUSE, na verdade, quase todas as distros têm um comando parecido com esse. Eu sei que o apt tem, né? Que é um comandinho para você instalar códigos fontes. No caso do Zipper, é o source install. O que ele vai fazer? Ele vai instalar o código-fonte do Nmap. E mais, ele vai instalar o código-fonte do Nmap e de todo mundo que foi usado para compilar ele. Então não tem como fugir, ó. Ele vai querer instalar as coisas do modo gráfico, porque o Nmap, se eu não me engano, ele tem um modo gráfico também. Ele tem um pacotinho para o modo gráfico, se eu não me engano. Enfim, esse talvez não seja um bom exemplo, mas caso você, por exemplo, eu quero ser desenvolvedor do Nmap. No SUSE, você dá o source install, ele vai instalar o código-fonte e todas as dependências do que você precisa para compilar esse programa, incluindo os compiladores, tá vendo? Compiladores, bibliotecas, headers de compilação, tudo. Ele vai trazer prontinho para você já poder compilar o programa. Eu vou tentar um programa mais simples e ver se tem um resultado um pouquinho menos traumático. Vou tentar o tree. Não, o tree é só o tree, também é sacanagem, né? Engraçado que não vieram os compiladores dessa vez. No meu caso, por exemplo, o mais importante para mim, que é desenvolvimento com Go, essas coisas, é que, por exemplo, eu dou um source install Go, ele já vai trazer para mim não só tudo que eu preciso para compilar o Go, mas também as bibliotecas básicas, tá vendo? glibcdevel e coisas do tipo. Linux glibcdevel e os compiladores também. Né? Então, com isso aqui eu já consigo não só compilar o Go, mas também desenvolver usando o Go, porque o Go ele depende. O Go ele não é mágico, ele não é que nem o Python. Ele depende de bibliotecas do sistema, de bibliotecas instaladas no sistema para poder gerar as builds, né?
Não tem muito como fugir. Se você vai compilar alguma coisa com Go e ela depende do libsdl, você tem que ter o libsdl devel instalado na sua máquina. Senão o pacote Go não vai compilar. Claro, isso é quando o pacote Go depende de alguma biblioteca C, né? Isso nem sempre é verdade. Mas muitas vezes é verdade. A mesma coisa acontece com Python também. Tem muita coisa do Python que o pessoal não sabe, mas ele compila na sua máquina. Ele compila uma bind escrita em C. Então você precisa, no final dos contos, você precisa ter o GCC, essas coisas todas instaladas também. Tá? Então esse Source Install ele é uma forma bem interessante aí de você preparar os ambientes de desenvolvimento do que você vai desenvolver. Né? Se você fizer a mesma coisa para o Qt, ele também vai fazer com o Qt. Se você fizer isso para praticamente todos os softwares do OpenSUSE, ele vai fazer isso também. Lembrando que para você instalar o código-fonte, você necessariamente precisa ter habilitado o repositório de códigos-fontes, tá? Senão não adianta. Para a gente saber onde é que fica instalado esse Go, código-fonte do Go, olha aqui, ó. Tem que dar o nome inteiro, né? Então é só copiar e colar. Não. User source, talvez. Não, o código-fonte fica aqui, ó, em packages. Vamos ver aqui, RPMs. Opa, sério mesmo que vai fazer isso comigo? Rapaz, onde é que foi parar esse código-fonte do Go? Deixa eu instalar uma. Zipper in man. Nossa, o sistema aqui é tão minimalista que ele não tem o file, o groff, o less. Nossa, ele é muito minimalista, cara. Só que eu tô muito surpreso. O OpenSUSE é muito minimalista, cara. Impressionante como ele não tem nada. Bom, a gente pode ir instalando aqui mais coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode instalar o Bash. E como eu falei, ele já instala o source, o código-fonte e as dependências todas. O código-fonte ele fica aqui, ó, /user src packages. E, então você vai no specs. Aqui no specs você vai ter a receitinha para fazer a build dos pacotes que você quer fazer a build. Tá? Então o spec é a raiz do. Nossa, não tenho nada aqui. É a raiz do seu pacote. Tá? Vou instalar um editor aí. Então eu gastei muito tempo da minha vida editando esses arquivos spec para portar pacotes de uma distro para outra. Né? A maior dificuldade que eu tinha de portar um pacote de um Mandrake para um Red Hat ou para um Fedora são as macros. Né? Cada uma dessas distros tem um conjunto de macros específicas e não necessariamente uma usa as macros da outra. Então era super complicado portar pacotes do OpenSUSE para o Mandrake, do Mandrake para o Red Hat. Do Red Hat para as outras era simples. Do SUSE para o Red Hat não é simples. Do SUSE para o Mandrake não era simples, entende? Porque como elas eram baseadas no Red Hat, mas o Red Hat não era baseado nelas. Então o Red Hat ele não sabia, ele não conhecia as macros que as outras distros usavam. Então era muito comum você pegar um SRPM de uma distro e não funcionar na outra. É a raiz de Gentoo, cara. Eu compilava as coisas, inclusive, no próprio Red Hat muitas vezes, para ganhar um desempenho extra. Tá. Agora que temos o editor, dá uma olhadinha aqui no spec do Bash. Tá. Esse aqui é o spec do Bash. O que é o arquivo de spec? O arquivo de spec é esse aí que você está vendo. Tipo, aqui você vai colocar as dependências, build requires tal, tal, tal. Aí você define aqui algumas variáveis. Aí você define versão, resumo, o URL, os códigos fontes, tá vendo? Então tudo isso aqui faz parte do que vai se tornar o seu pacote. Tem a descrição e tal. Então, se você quer entrar como voluntário em uma distribuição empacotando, o seu trampo basicamente vai ser escrever essas receitas e aí você vai instalar um cara chamado RPM Build. E aí com RPM Build você vai conseguir compilar esses caras todos. Então, vou dar um exemplo aqui de RPM Build. RPM Build basicamente você tem o "-bs", que ele vai pegar e criar um arquivo srpm. Isso é útil quando você faz modificações e quer criar um pacote de código-fonte. Ou o "bb", para ele criar um binário. Então vamos criar um binário aqui do Bash. O que ele vai fazer? Ele vai criar um binário do Bash. Tá? Como ele já instalou todas as dependências, não é para build falhar. Ele vai tentar compilar com o padrão da distro. Né? Então se essa aqui é uma distro x86, ele vai compilar no padrão x86. Tem como você passar para ele outros targets, tá? Se você tiver a toolchain instalada, você consegue compilar para outras arquiteturas também. Como a gente faz no Gentoo, né? Como você pode ver aqui, ó, ele está usando bem pouco no meu processador, porque provavelmente ele não está threadando, ele não está fazendo bom uso das threads. Eu não lembro agora se a quantidade de núcleos que você usa na build
tá no spec ou se é uma configuração fora. Eu acho que fica na spec, tá? Esse parâmetro de compilação. E também as dependências. Então, se você quer compilar uma versão do pacote um pouquinho mais enxuto, o caminho é esse daqui. Se você quer compilar ele mais otimizado para o seu processador, esse é o caminho também. Isso não é muito útil quando você vai pegar um pacote da própria distro e fazer, porque depois de uma semana eles atualizam e você perde, né? Mas eu já ouvi relatos de que existem ferramentas que automatizam isso para você. Então, por exemplo, eu quero fazer a build de Shorg, mas não só do Shorg e todas as dependências dele. E aí teria um comando mágico que ele já baixa tudo e vai fazendo as builds todas para você como se fosse um Gentoo. Nos Red Hats eu não sei qual que é esse comando. Eu sei que no Debian esse comando existe. Tá, mas eu não sei qual que é, mas eu sei que ele existe, porque um ardoroso fã de Debian uma vez me disse que existe um comando que você sai compilando todo o pacote, todas as dependências dele, inclusive passando parâmetros e arquitetura de processador, todas essas coisas você passa tudo numa tacada só. Outra curiosidade sobre empacotamento Debian, o empacotamento Debian é muito mais limpinho, tá? Para você criar um pacote Debian é muito mais simples, é muito mais rápido, é muito menos texto ali, muito menos burocracia. Não, o RPM ele é bem burocrático para fazer e ele não tem tantas ferramentas que ajudam. Acho que talvez seja por isso que, historicamente, sempre as distros têm muitas macros para fazer a build. Porque ele é bem tosco, assim, ele é bem seco mesmo. Ele não tem muita coisa que ajuda o desenvolvedor, não. O empacotador, no caso, né? Mas ele tá lá, tá compilando. Ó, se fosse no Gentoo, já tinha compilado. Por quê? Porque o Gentoo ele já tem as flags, ele tem o compiler cache, né? Ele tem todas aquelas coisas. É diferente, gente. Quando você usa uma distribuição que é focada em compilação, não tem muito como comparar com uma distro convencional. Tá, mas para que eu posso usar? Para que eu posso empacotar coisas? Essa é uma excelente pergunta, né? Nos dias atuais, eu acho que hoje em dia talvez não tenha muito sentido mesmo você empacotar mais nada na sua vida. Criar repositórios, essas coisas todas, né? Eu acho que fazia sentido antes do pessoal inventar o Flatpak, o Snap e o AppImage. Eu acho que depois da invenção desses três caras, eu não vejo. A não ser que você queira realmente fazer parte da comunidade e ser um empacotador oficial. Mas para o empacotador casual, realmente não tem muito sentido, não. O empacotador casual, ele. Né, enfim, né, você empacotar as coisas para você mesmo é muito complicado. A não ser que você tenha um produto e você queira distribuir esse produto. Né, que é muito comum hoje em dia. O pessoal cria o produto usando Electron e aí é só empacotar. Aí você empacota ele em RPM, apt e para Windows ele tem um sisteminha de empacotar ele para Windows também, tem um sisteminha de empacotar ele para Mac. Onde você quer essa build de bash mais lenta que eu já vi na minha vida. Travou? Mas gente do céu. Esse aqui também é o caminho para você compilar o kernel, tá? Caso você queira compilar um kernel customizado para OpenSUSE, Fedora, esse é o caminho também. Mas como eu falei para você, principalmente no Fedora, cara, o Fedora solta kernel novo todo dia. Então, todo dia não, mas umas 3 vezes por semana com certeza. Então não tem muita vantagem você compilar seu próprio kernel, até porque a build do kernel do Fedora, né, são builds decentes, né, não são builds ruins, não. São builds boas, muito provavelmente builds melhores do que você consegue fazer. Principalmente se você não tem muita experiência, né? Ah, então ele está demorando aqui, ó, porque ele está testando o pacote. Eu não sei se isso rola no Fedora também, viu? Bom, vamos fazer o teste, não é mesmo? Por que não? Install rpm build. Vamos fazer o teste, uai. Beleza. Só ler o manual do NDNF. Não sei se ele instala o source. Deixa eu ver. Tá, vamos ver. DNF, download, source, bash. Ixi, note que eu não fiz isso como root, então acho que ele vai. Enquanto isso, ele está aqui criou. Nossa, quantos pacotes ele cria, hein? Olha só, ele criou um pacote do bash, um pacote do doc, um lang, devel, loadables, redline devel, meu Deus, criou um monte de pacote. E aqui eu não sei o que está acontecendo. Tá, então vamos ver. Tá aqui no RPMs, na pastinha do x86, temos todos esses nossos pacotes aqui, certo? E aí, se eu quiser instalar, é só instalar. Mas ele vai substituir o que já está no sistema, que é exatamente a mesma versão.
Como eu não fiz nenhuma modificação, então não tem nenhuma modificação. O diretório de build é onde ele faz a build, né? E o SRPMs é caso eu crie pacotes SRPM. Então vou até criar um aqui. Pronto, já criou. No caso eu tivesse feito alguma modificação no sources, ele já ia criar o pacote de sources ali. Haja pets, hein? Vários pets aqui. Impressionante. Bom, como eu suspeitei, ele só baixou. Só baixou a RPM. RPM menos IVH. Vamos ver se ele instala esse cara. Faltou o I. Beleza, vamos ver se ele vai parar no mesmo lugar. Eu não faço ideia de onde ele instala esse código-fonte. Não instalando aqui no meu projeto não, né? Tá, ele instala no root do root, tá? Ele instalou ali no... Ah, então eu imagino que talvez ele faça isso... Tá, então se eu fizer um RPM IVH... Aqui, que droga que eu fiz, peraí. Deixa eu copiar aqui de volta. Vou botar isso aqui na raiz do liquid. Pronto, RPM menos IVH. Vamos ver o que acontece. Agora temos um RPM build aqui na nossa home. Beleza, então temos os códigos-fontes aqui do bash e temos também o bash spec. O bash spec é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa do SUSE. Você abre aqui e você vai definir onde é que está o código-fonte, a descrição, o que foi feito. Olha o tamanho esses changelogs. É engraçado, né? Nenhuma distro mostra changelog dos pacotes pra gente. Olha, tem changelog desde 97. Impressionante, né? Então vamos fazer a mesma coisa aqui. RPM build menos bb. Opa, faltou. E aí ele não trouxe as dependências, tá vendo? Ponto pro nosso amigo Zipper e OpenSUSE, né? É uma chatice a menos que eu tenho que me preocupar aqui. Beleza, vamos instalar as dependências aí. Muito provavelmente eu estou fazendo as coisas do jeito mais difícil, tá, gente? Então, se tiver alguém aí que sabe fazer essas coisas melhor do que eu estou fazendo, manifeste-se. Beleza, vamos ver. Vamos ver se o problema está no SUSE ou está no... Ok, então aqui eu já mostrei esse comandinho. O que mais que o Zipper faz que é notável? Você pode listar repositórios, né? LR. Ele vai te mostrar os repositórios que você tem aqui. Você consegue também, né? Ele roda realmente, o Fedora também roda os testes. Então não são esses testes, tá, gente? Eu falei vocês que o OpenSUSE testa os pacotes, mas não é esse teste local na hora que está girando, não. Provavelmente é um teste de integração feito lá nos servidores de build lá dos caras. Mas no geral, assim, boa parte dos pacotes tem um comandinho de teste, né? Justamente para pegar falha de segurança e tal. Então, na hora que você vai fazer a própria build, você tem ali um make test, digamos assim, que ele vai fazendo as coisas para a gente, né? Daí o próximo passo seria de criar o repositório, né? Mas esse é assunto para outros vídeos. Mas é isso, ficou interessado em criar pacotes? Já pensou em criar pacotes para Fedora, OpenSUSE ou até mesmo para o Debian? Opa, terminou aqui. Dizer nos comentários as suas aspirações como desenvolvedor empacotador. Ainda existem ou já foram afundadas no desânimo, preguiça e procrastinação? Tá aqui os pacotes que o Fedora cria. Menos coisas do que o SUSE. Não é mesmo? Mas diz aí nos comentários, né? O que você acha aí? Esse futuro de empacotador de pacote aí, tem futuro essa coisa aí? O outro cara também que eu já criei pacote é bem fácil, mas muito fácil criar. Os dois, na verdade, né? Tanto o Arch Linux quanto o Slackware também é muito fácil criar pacote. O Slackware nem vale tanto a pena, nem sei se dá para chamar muito de pacote, que é um targz com um manifesto em TXT, né?
Mas o Arch Linux não, o Arch Linux já é um pouquinho mais sofisticado, o pacotinho do Arch. É bem simples criar pacote para Arch Linux também, muito mais simples do que todo o resto, na minha opinião. O que você achou? Nos comentários. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, segue aí o Pix, esse e-mail também é contato e PayPal. Se quiser trocar ideia com a gente, segue as nossas redes sociais. E o nosso Odyssey, que agora já está valendo 11 centavos a moeda do Odyssey. 11 centavos. Quando ele valia 1,27. Beleza? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou.